A comunidade é composta por membros e os líderes, basicamente. Os pastores, o pessoal que toca no louvor, nas bandas, o pessoal que trabalha com jovens, com adolescentes, com crianças, comissões urbanas e internacionais. E são várias pessoas. Hoje a nossa igreja está com quase 60 mil membros, que é a Igreja Batista da Lagoinha. Como surgiu? Confesso que eu não conheço exatamente como surgiu. A igreja já tem, se eu não me engano, quase ou mais de 50 anos, com o pastor Márcio Valadão, e ele começou o ministério dele, se eu não me engano, com 21 anos. Mas naquele tempo a igreja já existia, mas era uma igreja pequena e com pouco tempo. Acredito eu que a igreja surgiu um pouquinho antes da ditadura ou na época da ditadura militar, lá no início. Hoje, a Lagoinha, além do templo principal, que fica ali perto do Antônio Carlos, tem vários núcleos espalhados por Belo Horizonte. Aqui onde nós estamos gravando essa entrevista é um núcleo no bairro São Bento. Quem são os fundadores da comunidade local? Aqui o núcleo São Bento, esse imóvel, a Lagoinha começou o núcleo dela, se eu não me engano, em 2002. Desde então, é o núcleo da Lagoinha e o pastor principal, o Sandro Gonzalez, que está com a gente desde então. Tá. Quando os membros se encontram? Os membros se encontram, os jovens, aos sábados à noite, o culto da família, o domingo à noite. Durante a semana, na segunda temos a reunião de homens, na quarta a reunião de mulheres, e durante a semana alguns encontros nas casas das pessoas onde se encontram pequenos grupos. Como vivem a religião em BH? Primeiro que o Evangelho não é uma religião, é um relacionamento com Deus. E isso diferencia o Evangelho das demais religiões. Jesus nos convida para ter um relacionamento vivo com Ele, uma amizade com Ele, e nesse relacionamento Ele vai transformando a sua vida, o seu caráter, o seu coração, os seus sentimentos. E o nosso alvo, a Bíblia diz que o nosso alvo é Cristo. Então, a gente vai andando essa jornada de sermos parecidos com Ele, até com Ele estarmos no céu. E quem é o transcendente, né? Transcendente, essa palavra é legal, é diferente. Mas nós acreditamos que há um só Deus, há um só Senhor, e há um só mediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo. E Ele, quando foi aos céus, enviou o Espírito Santo, que compõe a Trindade divina, que é Deus, Jesus, Filho de Deus, e o Espírito Santo. Os três são um, e um são os três. Com eles nós temos esse relacionamento e não uma religião. E como que esse transcendente, esse Senhor, se relaciona com os seres humanos? Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem para ter relacionamento com Ele. Criou o homem não apenas para obedecê-lo, mas para trazer alegria ao coração dele. E a nossa alegria é trazer alegria a Deus. E Ele, certamente, nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele habita em nós, então é fácil esse relacionamento. Ele nos ensina, Ele nos admoesta, Ele nos exorta, Ele nos instrui, Ele é o nosso conselheiro, o nosso Pai, o nosso pastor. Ele está 24 horas por dia, 7 dias da semana conosco, e a nossa alegria é alegrar o coração dele. Agora, a última coisa, como que os seres humanos devem agir? A Bíblia diz que todos são criatura de Deus, mas somente aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, eles se transformam em filhos de Deus. E o filho, ele tem um pai, e o pai é Deus. E nós devemos agir como filhos. O filho, ele chora com o pai, ele se alegra com o pai, ele pede para o pai, ele se esconde no pai. É assim que a gente deve agir. E para você que não conhece o Senhor, eu te faço um convite para aceitar Jesus no seu coração e viver com Ele uma vida diferente de tudo aquilo que você já experimentou. Eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua história.
Obrigado vocês. Sucesso no trabalho. Nota 10. Amém. Tchau.